Então, nessa parte, vamos concluir a parte de lei de Newton e forças. Vamos concluir com um assunto muito importante, que é a força centrípeta. Na realidade, a força centrípeta, ela, por assim dizer, não é uma força por si. É, ela é uma coisa com uma força resultante. Ela é uma resultante que nós chamamos de centrípeta, quando temos movimentos circulares. Por exemplo, é, devido à força de atração da Terra, a gente sabe que um satélite ele orbita ao redor da Terra aqui em um movimento circular. Apesar que o movimento que equilibra esse satélite aqui, que faz sempre o satélite ser puxado para a Terra a força da gravidade, mas por fazer um movimento assim circular, é chamado de força centrípeta, porque o que o nome diz é a força que significa para o centro, tá entendendo? Ou seja, em todo movimento circular, a força que aponta para o centro é chamada de força centrípeta. No caso aqui, a força gravitacional é chamada de força centrípeta. Aqui, por exemplo, não sei se você já viu na descrição do átomo de Rutherford, a, a força que ele disse que equilibrava o átomo, o elétron ao redor do próton, era a força centrípeta. Mas a força que é a força centrípeta aqui nesse caso, que é de atração entre o próton e o elétron, é a força elétrica. Mas como faz o movimento circular aqui, ó, em que muda apenas do a direção da velocidade, aqui, ó, é a força centrípeta, pois ela obedece a uma equação, é como mostramos anteriormente da aula de movimentos circulares, seria devido à aceleração centrípeta, tá entendendo? Aqui, a força de atração é a força elétrica, mas o movimento é descrito pela força centrípeta. E aqui, podemos ver aqui um atleta girando um peso, né? Ele gira um movimento circular aqui, ó. Aí, como é um movimento circular, a parte que vai estar puxando para o centro, a força vai ser a atração aqui, ó. Ser a atração. No caso aqui, a força centrípeta nossa aqui é uma atração aqui, ó, nesse movimento. A velocidade aqui vai ser constante aqui, para cá, aqui é tangencial ao movimento, e a alteração da direção dessa velocidade é devido à aceleração centrípeta. Ou seja, a força centrípeta é aquela força que faz a velocidade mudar de direção, tá entendendo? Não mudar o módulo, apenas a direção. Ela, como eu disse, é uma resultante, ela não é uma força por si só. Ela é uma resultante que nós, quando tem um movimento circular, é chamada de força centrípeta. Aqui vamos mostrar matematicamente exatamente o que é essa resultante centrípeta. Aqui tem a definição da força centrípeta. A força centrípeta é uma força que acelera um corpo, modificando a direção da velocidade do corpo sem mudar a velocidade escalar. Ou seja, ele não muda o módulo, ele muda apenas a direção. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de no ringue de patinação, né? Não sei se vocês já viram. Para a moça aqui, ela fazer um movimento circular, esse rapaz aqui ele tem que puxar a mulher para o centro aqui e ela faz um movimento aqui, ó. Ela vai girar ao redor dele. E essa força que vai estar puxando aqui é chamada de força centrípeta, que vai apenas mudar a direção do caminho, tá entendendo o que ela vai fazer? Ao invés de fazer um caminho reto aqui, ela vai fazer uma curva aqui, tá entendendo? Ou seja, a força que faz mudar essa direção, que faz fazer a curva, é chamada de força centrípeta. Aqui, quando tem um objeto aqui com uma série de componentes, uma série de forças aqui, e ao se somar vetorialmente, termos uma força apontada para o centro da curva, a força aqui é chamada de força centrípeta aqui, ó. Não vai mudar o valor da velocidade, só vai mudar o valor em módulo, só vai mudar o valor de direção da velocidade aqui, ó. E essa força centrípeta, ela é devido a uma aceleração centrípeta. Eu recomendo que vocês, se puderem, para tentar entender melhor, revisem a aula de movimentos circulares. Porque lá eu explico sobre aceleração centrípeta, etc.
Aqui, como eu disse, a força resultante, nesse caso aqui, ó, a soma vetorial das forças vai ser igual à força centrípeta. E da segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a aceleração aqui vai ser a aceleração centrípeta. Assim, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E nós sabemos que a aceleração centrípeta é dado por o módulo dela, o valor dela, é dado por v ao quadrado sobre r. A direção é para o centro da sua direção, do seu movimento, da sua curva, tá entendendo? Mas o módulo, o valor é dado por esse valor aqui, velocidade ao quadrado sobre r. Velocidade aqui, ó, vocês podem ver que é constante, vai ser aqui velocidade ao quadrado sobre r, simplesmente. E nós sabemos também que a velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Isso aqui, como eu falei, eu dei na aula de movimentos circulares. A velocidade a gente sabe para um movimento circular é igual a ômega r, ou seja, a gente pode substituir aqui, ó. Substituir aqui no lugar desse v ao quadrado aqui, v ao quadrado vai ficar ômega ao quadrado e r ao quadrado. Corto um r aqui com r de cima, vai ficar simplesmente a aceleração centrípeta também pode ser escrita dessa forma, em função da velocidade angular. Ou seja, a aceleração centrípeta também pode ser escrita como a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E a gente pode substituir aqui nessa equação aqui, tanto uma das duas equações. O que der no seu problema é o que você vai usar. Ou você pode usar esse valor aqui, ou se o problema da velocidade angular, você usa, tá entendendo? Se o problema da velocidade escalar, você usa essa fórmula. E se der a velocidade angular, essa aqui. Agora, vamos falar aqui, tipo, a força centrípeta, como eu falei, ela não altera o módulo da velocidade, só altera a direção. Mas, para os casos que é, temos uma força resultante, por exemplo, no caso, ao invés da força resultante, ela não está apontando aqui para o centro, ela está apontando aqui nessa direção, ela não vai ter apenas a componente centrípeta, ela vai ter uma componente a mais. Aqui, ó. Ela vai ter uma componente tangencial aqui, que a gente diz que é tangencial, porque é tangencial ao movimento aqui, ó. Se a aceleração centrípeta vai ser para o centro, a gente decompõe essa força resultante aqui, ó. Vai ter uma componente aqui para o centro e uma componente tangencial. No caso aqui, é para o caso que a força resultante não é apenas para o centro. Ela aponta, ela tem uma certa inclinação, tá entendendo? Quando você está fazendo a curva e você bota uma força, não para o centro, bota numa direção qualquer aqui. Assim, parte dessa força vai ser utilizada para aumentar o valor em modo da velocidade. Eu não falei, né, que a força centrípeta ela altera apenas a direção. A tangencial ela altera o módulo, o valor da velocidade. Ou seja, se você fizer uma força aqui, ao invés de ser aqui para o centro da curva, você também vai ter um aumento da sua velocidade, ou seja, vai ter uma aceleração tangencial, que é aquela aceleração que a gente usa normalmente, que é a aceleração que é v igual a v0 mais at. Aqui altera o valor da velocidade. Aqui, esse ft é chamado de força tangencial, que é justamente tangencial por quê? Porque é tangente ao movimento aqui, ó. E aqui seria normal. A força centrípeta seria normal ao movimento aqui, ó. Normal seria perpendicular ao movimento aqui, ó. Ou seja, vai ser para o centro. Aqui, dizendo basicamente isso que eu falei, que essa força tangencial é responsável pela variação do módulo da velocidade. Ou seja, se a força não ser em direção ao centro, ela for assim na diagonal, em um movimento curvilíneo, parte dessa força vai ser utilizada para alterar a direção, que é para fazer a curva, e a outra parte será para aumentar o valor da velocidade. E essa componente é chamada de força tangencial. E aqui a gente pode achar o módulo do valor da força resultante, o valor dessa força tangencial, dando um dos dois aqui, ou se você tiver a força resultante e a força centrípeta, você pode achar a força tangencial. E se você tiver a força tangencial e a força centrípeta, você pode achar essa força resultante. Tá entendendo? Basta usar o teorema de Pitágoras. Aqui, ó, você pode ver que isso aqui é um triângulo retângulo aqui, vai ficar a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto oposto ao quadrado sobre mais o cateto adjacente ao quadrado. Isso aqui é simplesmente teorema de Pitágoras. Aqui, ó. Entendeu?
fazendo esse triângulozinho aqui. Aí você também, aí a força resultante vai ser simplesmente a raiz quadrada, porque como aqui está o quadrado, né? A raiz quadrada desses termos aqui. Aí com isso, você sabe a aceleração para movimentos curvilíneos quando tem uma aceleração tangencial, quando tem um aumento do valor da velocidade, não apenas é, uma variação da direção da velocidade, tá entendendo? Ou seja, vocês têm que ter em mente, força centrípeta, ela por si só não é uma força, ela é uma, uma resultante que descreve uma forma de movimento que aponta para o centro. E a força tangencial é a força que aumenta o valor da velocidade, tá entendendo? E quando vocês têm as duas, você vai ter uma nova força resultante aqui que é apontando em uma direção não apenas para o centro aqui ou não apenas em direção ao movimento aqui, ó. Tá entendendo? Aí no caso, essa seria aquela aceleração que a gente estudou em movimento retilíneo e aqui a aceleração em movimento retilíneo circular, movimento circular uniformemente variável aqui. Ou não, uniformemente não, movimento circular apenas, uniforme. Agora vou mostrar esse exemplo de um exemplo muito comum, que é o do pêndulo. Não sei se vocês já viram aqueles pêndulos de que aquele relógio que fica em pé, né? Aqueles relógios que tem um pêndulo que faz assim, né? Aí aqui a gente pode descrever o movimento desse sistema aqui. Para o momento, eu não vou explicar agora porque é muito complicado, só vou explicar aqui como age as forças, tá entendendo? Mas você pode achar velocidade, achar tudo desse movimento. Aqui, ó, ele faz esse movimento e volta aqui. Isso aqui é aquele pêndulo. No caso aqui, ele pegou aqui, ó. Aqui a gente faz o diagrama de forças. A gente sabe que vai ter as forças atuando nesse pêndulo aqui. Vai ter a força peso, devido ao objeto ter uma massa. E uma atração, que vai ser devido ao fio aqui, ó. Atração. E essa atração vai ser normal ao movimento aqui, ó. Entendeu? E aqui é o ângulo que a atração faz com essa reta aqui, ó, tá entendendo? Com isso, nós podemos ver aqui que essas componentes aqui não estão nesse eixo aqui, ó. O peso está em um eixo totalmente diferente da tração, ou seja, o mais conveniente aqui, que a gente geralmente tem esse ângulo aqui, é decompor esse peso aqui, tá entendendo? E para achar uma componente aqui para se somar com essa tração aqui e outra força para ter aqui, ó, tá entendendo? Porque a gente tem que ter uma forma de deixar em uma forma mais simples, a gente tem que simplificar essas forças. Ou seja, a melhor forma aqui, como plano inclinado, é decompor essas forças. Ou seja, o melhor seria decompor apenas o peso aqui. Porque a tração aqui, ó, já está aqui normal. Ou seja, a gente decompõe aqui, faz uma reta paralela a essa aqui e uma paralela a essa aqui. A gente vai ter uma componente do peso aqui para essa direção e uma componente do peso aqui nessa direção aqui. Essa componente do peso é que vai fazer o pêndulo ele cair para cá, ó, que ele vai fazer esse movimento para cá. Aí desse lado aqui ele vai fazer para cá, tá entendendo? Se você decompor desse lado aqui, o peso vai ser para cá. E desse lado aqui, ó, por exemplo, daqui vai ser para cá o peso. Ele vai tender a cair para cá, tá entendendo? E a componente oposta aqui, a tração, vai simplesmente se cancelar aqui, ó, cara. Se cancelar essa aqui do fio. Com isso a gente descreveu o movimento. Aí a gente pode aplicar as equações de força, a massa vezes igual a aceleração. A gente sabe que esse peso da normal aqui vai se cortar com essa tração e vai ter só aumento e o movimento aqui, ó, relacionado a esse peso aqui. E esse peso aqui vai ser relacionado com esse ângulo θ aqui, ó. Como eu falei aqui, vai ser o quê? Vai ser o peso vezes o seno de θ, porque aqui, ó, cateto oposto. Tá entendendo? Aí a partir daqui você dá para botar, vai ter um movimento aqui nessa direção, aí dá para aplicar a lei de Newton e tal, etc. Tá entendendo? Vai ter um movimento apenas nessa direção aqui, ó, porque nessa aqui não vai ter. Aí aqui também é um ponto muito importante de se descrever é quando tá aqui no mínimo aqui, ó. Quando tá aqui nesse ponto aqui no mínimo aqui,
Aqui nesse ponto, você pode ver que não vai ter força para cá nem para cá. Só vai ter força aqui nessa direção. Ou seja, a força resultante aqui vai ser zero em ambos os eixos aqui, ó. A força centrípeta aqui vai ser zero, porque o peso vai se equilibrar com a tração, assim como a força tangencial. Ou seja, não vai ter nenhuma força atuando nesse corpo aqui quando ele está aqui no mínimo. Tá entendendo? Aí com isso, a gente deu para finalizar essa parte de movimentos curvilíneos, é, somente análise da força centrípeta e quando uma variação de movimento. Outro ponto importante salientar, devido a uma coisa que muita gente faz confusão, é devido à força centrífuga. A única força que existe é a força centrípeta. A força centrífuga, ela só aparece quando temos movimentos referenciais não iniciais. Por exemplo, você sente a força centrífuga quando você está, por exemplo, dentro de um ônibus, por exemplo, quando ele está fazendo a curva, você sente a força centrífuga. Mas é porque o seu referencial é um referencial acelerado, tá entendendo? Porque você dentro do carro, você sente aquela força. Ou seja, seria uma força por seu referencial. Ou seja, essa força seria oposta ao sentido da força centrípeta. Mas se você for um referencial inicial, a força centrífuga não vai existir. Por isso é que a gente chama que essa força centrífuga é uma chamada força fictícia. E o que existe é apenas a força centrípeta. Mas, por exemplo, se você não puder tratar seu problema em um referencial inicial e tiver que tratar como um referencial não inicial, aí você pode levar em consideração a força centrífuga e tal. Mas ela só existe por causa do seu referencial. Ou seja, você dentro de um carro, por exemplo, você sente a força centrífuga porque você está dentro de um referencial acelerado, que é o referencial que está fazendo movimento. Tá entendendo? Mas se você tivesse no referencial inicial, ou seja, do lado de fora do carro, parado, você não veria essa força, tá entendendo? Só existe para quem está dentro do veículo, do objeto. Aqui na Terra a gente vê alguns movimentos relacionados a isso. É como eu falei na aula de movimento circular, por exemplo, a força de Coriolis. É uma força devido ao movimento de rotação da Terra, entendeu? Com isso, vou mostrar posteriormente alguns vídeos, experimentos, para vocês terem ideia do que é a força centrípeta. E na próxima parte da aula vamos resolver exercícios. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a experiência do copo satélite. Essa experiência é bem simples, mas muito legal, é meio que um desafio. E eu vou usar materiais bem simples. Um pedacinho de madeira, que eu cortei agora aqui, tem um furinho em cada ponta. Se você não tiver como fazer esses furinhos, é só você colocar um prego no lugar do furinho. E eu vou prender nessa madeira 4 pedaços de cordinha de mais ou menos 1 metro de comprimento, fazendo uma espécie de uma cestinha de balão. Para amarrar aqui na ponta eu vou usar um clássico nó 8, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei com o Manual do Mundo. Se você não sabe fazer o magnífico nó 8, clica no link aí embaixo do vídeo. A base está pronta. Agora vamos ver se a gente consegue girar um copo aqui em cima, como se ele estivesse orbitando a Terra, como se fosse um satélite. Ai, ai, ai. Será? Você já viu que com um copo funciona,
Que tal se agora você ficar no lugar do copo? Quatro copos? Será? E agora bora entender por que o copo não sai voando quando a gente gira. Deixa eu dar uma espiadinha no meu livro virtual de física. Quando a gente começa a girar o copo, a tendência é que ele escape pela tangente, que ele saia voando pela tangente, conforme esse desenho que o Daniel fez aí pra você. E por que ele não sai voando? Ele não sai voando porque existe uma força que puxa ele pro centro do círculo. Essa força é uma força centrípeta. Eu estou fazendo essa força usando esses cordõezinhos aqui. Então, se a tendência é que ele saia pela tangente, uma força puxando para o centro, o resultado é que o copo acaba girando. E essas forças são muito mais fortes do que a gravidade e é por isso que o copo também não cai. E por que eu chamei esse copo de copo satélite? Porque o que acontece com os satélites é muito parecido com o que acontece com o copo. Quando a gente lança um satélite em volta da Terra, a gente lança o satélite girando em volta do planeta Terra, e o que não deixa o satélite escapar da sua órbita não é uma cordinha como essa aqui não, é justamente a gravidade do planeta Terra. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça no blog Uhul.